Olá, sejam bem-vindos. A gente começa agora o programa Correspondente Médica especial sobre a guerra na Ucrânia. Temos o prazer de receber a doutora Stephanie Risch. Doutora, muito obrigada pela participação para a gente falar sobre esse assunto. Bem-vinda mais uma vez. Eu que agradeço, Roberta. Vamos então seguir falando sobre a guerra na Ucrânia, as consequências para a saúde também das pessoas, porque a Organização Mundial da Saúde montou uma força-tarefa e afirmou que centros de saúde foram alvos de ataque. Hospitais também foram bombardeados e os impactos estruturais afetam diretamente o tratamento de pacientes e o estoque de suprimentos médicos. Como resposta, a organização enviou toneladas de produtos e equipamentos para tentar suprir essa escassez provocada pela guerra. A doutora Stephanie vai falar com a gente sobre isso, porque, doutora, pode parecer óbvio, mas quais são as dificuldades, que uma situação como essa de guerra causa para os profissionais da saúde, o pessoal que está na linha de frente? Explica para a gente também como é estar nessa posição em uma situação de guerra, como a gente acompanha nas últimas semanas. Então, Roberta, por mais que os profissionais de saúde tenham treinamento para aquilo, ninguém nunca vai imaginar que vai precisar estar a postos e pronto para encarar uma guerra. Então, a gente está falando dos profissionais de guerra, que é o médico de guerra, que é o médico do combate, que eles chamam, enfermeiros, toda a equipe, e aqueles profissionais que são médicos, que estão nos hospitais, tendo que atender também os pacientes feridos, de todo tipo, é queimadura, é amputação, são as cenas mais impactantes. Então, por mais que a gente lide com sangue, lide com corte, veja cirurgia, é diferente. Tanto que no dia a dia, às vezes um caso de um paciente que chegou com algum tipo de lesão mais chocante, todo mundo comenta. Falei, nossa, você viu? Olha que impressionante. Porque até nós que estamos meio habituados com sangue, com eventualmente algum procedimento mais agressivo, ficamos impactados. Imagina lá, vivendo, vendo e tendo que atender, assim, milhares. É criança sem braço, é uma mãe grávida que teve a barriga furada. Então, assim, são cenas que a gente não consegue imaginar. E vivenciar aquilo é uma situação de caos. Eu li esses dias, que foi até numa CNN de fora, que mostrou uma carta de um médico respondendo, uma colega falando, desculpa, mas a gente está aqui, foi o tempo que eu consegui responder para você, tem um paciente que está no oxigênio e começou a terminar o oxigênio e ele não podia parar de receber porque ele estava esperando um transplante de pulmão, estava aguardando já 50 dias e quando ele conseguiu, estava já em vias de, no lugar na fila dele ia chegar e faltou oxigênio. Então, assim, é uma situação desesperadora, né? Você luta tanto para, de repente, por falta de oxigênio, por uma guerra, a gente fica sem. Sim. E, além disso, hospitais que são atacados. Então, os próprios profissionais no hospital, porque é o que você falou, é crime de guerra, né? Você falou ontem. Então, assim, os profissionais devem estar altamente estressados, que já vinha, inclusive, de uma pandemia da Covid, né, Roberta? Então, exatamente. Assim, é problema em cima de problema. Inclusive, os casos de Covid já estavam altos antes da guerra na Ucrânia, com uma porcentagem baixíssima de pessoas com a vacinação completa de Covid até agora. Como seguir com pacientes, tratando pacientes durante uma guerra, doutora? O que há de técnico e de treinamento para esses profissionais especificamente? Existem realmente técnicas que foram desenvolvidas e exige comando, controle e protocolo. Tem até uma técnica chamada START. Essa técnica consiste em triagem rápida e tratamento rápido. Triagem simples, tratamento rápido. Que você tem que ser rápido, né? Você não tem tempo, é muita gente chegando, tem classificação de prioridade, ou seja, as lonas são identificadas com cores e as cores são padronizadas. O vermelho é para aquele paciente que precisa prioritariamente ser atendido. É um paciente que está tendo uma hemorragia, teve um membro amputado, tem uma queimadura extensa, teve queimadura de rosto, então com insuficiência respiratória. Então, quem atende na triagem tem mais ou menos de 60 segundos a 90 minutos para atender esse paciente. Entender, ele é vermelho, ele é amarelo ou ele é verde. Então, você tem essa classificação que você vai levar ele para uma lona, para uma tenda ou outra. Os pacientes em amarelo são aqueles que são graves, às vezes é um trauma crânioencefálico, bateu a cabeça, tem uma hemorragia, mas não é tão grande nem intensa quanto do paciente que foi do vermelho, mas precisa de algo rápido também. Já o verde é aquele que dá para esperar um pouquinho mais. Uhum. E, infelizmente, a cor preta é aquele paciente que ele já está tão grave que
os esforços não fazem sentido. Então, você realmente, aquele paciente com uma queimadura no corpo inteiro de 3º grau, com uma hemorragia que amputou muito, que você sabe que não vai dar tempo de salvar. Tem essa organização. Tem essa organização. Sendo feita no momento de emergência e de urgência. Porque a catástrofe, ela acontece quando você não tem nada preparado. Então, imediatamente você precisa juntar esforços, precisa juntar pessoas, profissionais de saúde, equipamento, suprimento. Então, tem que ter uma logística. E eles chamam já de múltiplas vítimas quando tem qualquer acidente com 5 pacientes graves. Então, qualquer paciente que teve, sei lá, 2 carros ou um ônibus bateu e já tem 5 pacientes, isso já é o que a gente define múltiplas vítimas. Então, imagina numa guerra quantas pessoas estão morrendo que sejam precisando de urgência para ser atendido, né? Nossa. E dá para substituir algum suprimento em falta por outro, por exemplo, doutora? Às vezes sim, às vezes não. Porque geralmente tem os medicamentos de primeira linha, que às vezes são mais caros, tem mais dificuldade de entrar, só que tem outras opções, às vezes de segunda linha não tão eficaz, mas assim, já é triste porque a gente viu relato de paciente que com câncer que não está tendo analgésico, não está tendo remédio preparador de pacientes com câncer. Cilindros de oxigênio já estão faltando também. Então, são situações que a gente tenta substituir, mas se não tem oxigênio, você substitui pelo quê? Não tem. Então, assim, quando possível, a gente tenta alguma coisa similar, que às vezes não tem aquele efeito muito forte e importante, mas de certa forma atende o paciente. É o que a gente tenta fazer, né? Doutor, e a gente percebe que a ocupação nos hospitais está crítica, não só pela guerra, mas também pela pandemia, como a gente estava comentando, que não acabou, baixíssima porcentagem da população ucraniana vacinada, os números já eram altos antes da guerra e, além disso, existe risco de faltar energia elétrica nas mais variadas ali regiões, assim como o risco de ambulâncias serem atingidas, acabarem sendo atingidas pelo fogo cruzado. Como lidar com essa insegurança, principalmente nos hospitais, que deveriam ser um porto seguro no meio ali das batalhas? É o crime de guerra, né, Roberta? A gente é triste e deplorável, é lamentável você imaginar que consigam atacar algum doente, alguém que está precisando de ajuda, alguém que está ali tentando viver e que não tem nada a ver com aquilo. Então, é deplorável, não tem nem palavras para explicar, mas a insegurança de saber que no hospital onde você ia ter a saúde restabelecida possa ser atacado é dramático. E, além disso, assim, eu vi que a União Europeia, eles disponibilizaram 10 mil leitos para tentar ajudar quando não está dando conta, porque começaram as lotações. Você comentou bem do Covid, que lá é o pior índice do leste europeu é a Ucrânia. Foram 35% dos pacientes vacinados numa população de 44 milhões. E a gente está pensando agora, o que está faltando? E lá para frente, os hospitais que foram, mais de 16 já foram destruídos. E a OMS também botou numa estatística que tem mais de 30 mil grávidas para parirem dos próximos 3 meses. Então, assim, o que a gente vai fazer com esse povo? Então, é muito triste. Imagina a ansiedade dessas mulheres, né? Não, a saúde mental, assim, tá lá no chão, né? Sim. Com essa falta de planejamento num momento tão importante. E a gente não pode esquecer que, em meio à guerra na Ucrânia, a pandemia de Covid continua. A capacidade de registrar, monitorar os números, tratar os casos mais graves, é claro, foi completamente atingida. A gente vê muitas imagens de pessoas aglomeradas em estações de trem. Os nossos repórteres e correspondentes vêm mostrando tudo isso. Doutora, quais os cuidados que seriam possíveis em meio à luta para tentar fugir do país e sobreviver à guerra? Complicado, né? Porque na proteção, quando a gente fala do Covid, a gente sabe que máscaras estão faltando, insumos como máscaras. Então, de certa forma, como a população está pouco vacinada, tentar se proteger dentro do possível, porque eles têm que se aglomerar num lugar seguro. É onde eles encontram um recanto ali para saber que não vai morrer, que está um pouco de seguro, que está seguro. E os corredores humanitários também vêm com esse sentido, né? Para tentar fazer rotas de fuga para que esses pacientes possam ser tratados, essas pessoas, esses feridos ou refugiados, possam ser acolhidos em algum lugar e ter a parte alimentar suprida, parte de saúde, dentre outras demandas dessa população. Sim, a gente está vendo algumas imagens, inclusive do frio que está fazendo ali na região, que a gente destaca sempre, que é mais uma dificuldade das pessoas. A Organização Mundial da Saúde está distribuindo vacinas em campos criados para receber refugiados, que são muitos também. São imunizantes contra a Covid,
mas contra outras doenças também, até sarampo, né, doutora? Como a gente viu nas imagens ali, a aglomeração gera aumento de doenças transmissíveis e essa vacinação também é importante neste momento. Com certeza, o que a gente conseguir proteger essa população é o que precisa ser feito. E, infelizmente, nas guerras, devido a essas aglomerações, condições de saúde precária, a parte de sanitário, de alimentação, onde eles dormem, eles não tomam banho, a água não é potável, mas eles precisam sobreviver, eles vão ficar sem tomar água. Então, eles acabam se expondo a situações e pegando como sarampo, difteria, a poliomielite, e a Covid, né? Que lá vai ser mais um antro e torcer para essa aglomeração não criar uma nova mutação, né? Porque a gente está sentindo que até lá os índices, apesar de ser o pior, estão começando a cair para estabilizar. E aí a gente pensa que vai começar a respirar que nem dezembro, final do ano, né, Roberta? A gente imaginou a Covid acabou e aí veio a Ômicron. Então a gente tem que torcer para que essas aglomerações não surtam algum efeito que a gente possa criar uma nova mutação da Covid, quando a gente realmente começa a pensar que vai poder respirar sem máscara. Até porque as aglomerações também estão ali em várias áreas de fronteira, né, doutora? No dia 27 de fevereiro, a Organização Mundial de Saúde soltou um primeiro alerta sobre a disseminação da doença, dizendo que o suprimento de oxigênio estava chegando num ponto muito perigoso. Diante da falta de insumo, doutora, qual seria o melhor caminho para abastecer a região? Quer dizer, a atuação de outros países ali próximos com doações de tanques de oxigênio seriam a única solução? Certamente, não sei se é a única, mas uma das grandes ajudas e contribuições. E não apenas países, mas você que está em casa também pode contribuir. Existem diversos sites de doação, desde a Cruz Vermelha até outros, destinados a ajudar a população da Ucrânia. E a doação de oxigênio, infelizmente, a gente presenciou também o que a falta de oxigênio faz. Por conta da pandemia da Covid, vivenciamos o que é se afogar no seco. Quantos pacientes não morreram por falta de oxigênio? E a gente só foi notar a importância da oxigenoterapia quando falta e quando faltou. Em toda catástrofe, como a gente já disse, Roberta, não há tempo hábil para a gente se organizar. Então, ninguém se organizou, de repente vem a guerra e algo tem que ser feito. A doação é um caminho de todos os jeitos, criando rotas para que esse suprimento chegue até os hospitais que precisem. É doação e é o apoio comunitário, né? Humanitário. Sim. Enquanto no resto do mundo todo os casos de Covid diminuem, existe a preocupação, como a doutora estava falando, de um novo surto da doença na região dos conflitos. A falta de insumos, cuidados médicos podem agravar ainda mais o cenário pandêmico no leste europeu, com mais pessoas que estão ali vulneráveis, doutora. E isso a gente sentiria pelos números daqui 2, 3 semanas, né? A gente provavelmente não vai ver agora, ou mais tempo então. Não dá para prever se alguma cepa eventualmente vai se desenvolver com mais aglomerações, pessoas sem usar máscara, exatamente num local onde o índice de vacinação está baixo. Exatamente, a gente pode observar que as pessoas estão sem máscaras, né? Boa observação, Roberta. E está faltando insumo, a máscara ela não está na quantidade suficiente, então às vezes não tem nem como eles se protegerem. E o que a gente falou, uma população com uma taxa de vacinação super baixa. E hoje, número 1, número 2, número 3, para a gente tentar combater a Covid, é vacinação, vacinar. E, infelizmente, por problemas geopolíticos, lá já tem uma hesitação cultural também de não se vacinar tanto, que foram um dos motivos que contribuiu para que houvesse esse do leste europeu, né, o país que tem o pior índice. Inclusive, comentou também sobre a falta de informação, né? Desde começou dia 24, no dia 25, já pararam de passar os números da guerra, porque eles não tiveram tempo, a logística deles, enfim, para alimentar a Universidade de Oxford, que pegava os dados e passava para o mundo inteiro. Então, a gente nem sabe o panorama, assim, o que está acontecendo com a Covid na Ucrânia hoje, desde o dia 25, ninguém sabe. O que você falou, daqui a um tempo a gente vai sentir, são de 1 a 2 semanas, a gente vai ter um panorama do que começa a acontecer. E realmente, se surgir uma nova variante, uma mutação, uma cepa, vai ser mais para frente, que a gente espera que a gente não precise conviver com isso. E aí poderia gerar uma crise de saúde ali para a região, não só na Ucrânia, que, como a Organização Mundial da Saúde chegou a dizer nessa semana, teve o sistema de saúde engolido por essa guerra, por esses conflitos, e a gente não sabe como é que estão os números da pandemia por lá também. A gente, claro, não consegue ter a dimensão de como é que está essa situação.
O acordo de cessar-fogo para permitir a saída de civis de áreas de risco é um avanço, seria um avanço nas negociações entre Rússia e Ucrânia, o que a gente chama de corredor humanitário. Está sendo usado para que civis possam fugir das regiões de conflito, também para o envio de alimentos e de remédios, que é tão importante, tão fundamental neste momento. Da visão médica, doutora, qual que é a relevância, que a gente sabe que é enorme, desse corredor, no que diz respeito também ao tratamento de refugiados que precisam, né, de tratamentos específicos nesse momento? Hoje já é sabido, a OMS já confirmou que falta insulina, falta remédio para dor em pacientes com câncer, falta máscara, falta o EPI, que são os equipamentos de proteção individual. A gente imaginar que essas pessoas vão ser atendidas sem o mínimo do cuidado, material cirúrgico está faltando, outra coisa importantíssima que está faltando, hemodderivado. O que é isso? O paciente que está sangrando, ele precisa receber coisas que façam o sangue parar de sangrar ou eventualmente ter essa reposição do sangue, fazer uma transfusão sanguínea, por exemplo. Sim. Então, a importância do corredor humanitário é principalmente nesse sentido, que você vai suprir, porque aquelas regiões, aqueles hospitais que antigamente recebiam da fábrica até os hospitais pelas linhas comuns de acesso nas estradas, em todas as vias, em todos os jeitos, estão suspensos, porque eventualmente teve uma bomba que então foi bloqueado, ou até alguém numa passagem de zona de conflito, ninguém vai passar. Vai tentar passar com medicamento, corre o risco de receber uma bomba, de morrer. Então, a importância é tremenda, tanto com o suprimento alimentar como para a saúde. Coisas básicas começaram a faltar. Então, imagina a repercussão disso. Está faltando material básico de equipamento de proteção e, eventualmente, daqui a pouquinho vão faltar materiais para proteger o paciente que está sendo atendido. Então, vão começar as infecções e aí é uma bola de neve do mal, né? Porque vão acontecer, vai piorando tudo, né? E paciente sem insulina, imagina um diabético sem insulina, gente, um paciente hipertenso vivendo isso sem coisa de pressão. Um paciente com câncer que não tenha analgesia, isso para mim é inimaginável. Pois é, difícil até da gente imaginar. Agora, doutora, autoridades ucranianas anunciaram o envio de ônibus para o resgate de civis no corredor humanitário. Dá para a gente falar também dos perigos de transportar feridos nessa zona que pode ser bombardeada a qualquer momento? No sentido que, quando cria-se o corredor humanitário, o que implica nisso? Os dois lados toparam fazer o corredor humanitário. Então, quando se cria isso, é o quê? Uma zona que você não tem militar, que você não vai ter bomba, é uma zona de paz. Então, quando você transporta um paciente por aquele corredor, você imagina que não vai ser atacado. Mas não é isso que a gente está vendo. Eles estão sendo atacados. Então, eu já tenho medo de, naquele percurso, você ser atacado e você ali não tem estrutura, porque você não imagina que vai ter um ataque, né? Então, já vai sofrer com, eventualmente, se tiver um transporte de ferido e acontecer alguma coisa que impeça essa passagem, o paciente vai acabar morrendo, infelizmente. Sim, pois é. A ONU afirma que 12 milhões de pessoas que permanecem no país podem sofrer com necessidade de apoio humanitário. Já o número de refugiados da guerra da Ucrânia pode chegar aos 4 milhões de pessoas. Vamos ouvir. A nossa perspectiva, por enquanto, para efeitos de planejamento, esse número pode chegar a 4 milhões de pessoas. E dentro da Ucrânia também existe uma projeção de 12 milhões de pessoas em necessidade humanitárias pelos próximos meses. Então, são números bastante impressionantes, que crescem numa velocidade assustadora e tudo isso consequência desse conflito que não se cessa, né? O Brasil tem um sistema de refúgio em funcionamento, as fronteiras do país estão abertas para essas pessoas e o Brasil recentemente emitiu um visto humanitário, né? Não só para pessoas refugiadas da Ucrânia, mas também para os apátridas e pessoas de outras nacionalidades que tenham sido afetadas pelo conflito. Então, o país está aberto para receber, mas essa é uma decisão das pessoas de chegar até aqui, né? Não há nenhum tipo de movimentação, tanto por parte do Acnur, como por parte do governo brasileiro, de trazer as pessoas da Ucrânia ou de outras nacionalidades para o Brasil. Isso depende de cada pessoa. Os países vizinhos à Síria, por exemplo, recebem milhões de refugiados da Síria, né? Os países vizinhos do Afeganistão recebem milhões de refugiados do Afeganistão. Hoje, o foco está nessa crise da Ucrânia, mas eu diria que todos os países têm, de uma maneira ou de outra, sido bastante solidários com as pessoas refugiadas que chegam até as suas fronteiras e, no caso da crise na Ucrânia,
a gente está vendo um exemplo espetacular por parte dos países, por parte da sociedade desses países, de grupos organizados, grupos comunitários que estão efetivamente apoiando essas pessoas. Doutora, como é que a falta de apoio humanitário impacta na saúde das pessoas? Quando a gente fala humanitário, a gente pensa na proteção e bem-estar do ser humano, né? Mas vai bem além. Mas vai bem além e talvez esteja faltando muito disso, né? Nessa guerra, principalmente, que estamos vivendo e tendo o desprazer de online, dia a dia, acontecer e não tem uma possibilidade meio rápida de um fim, né? Então, o apoio humanitário é fundamental. Às vezes, uma pessoa a não sei quantos mil quilômetros de distância pode ajudar. De todos os jeitos, todo tipo de doação, de suporte. Hoje, com a internet, quantos links e você não conhece. Ou você conhece alguma pessoa diretamente, ou pelo menos alguém de 2 graus para chegar até alguém da Ucrânia. Então, não é infrequente que você possa ajudar. Procure, se você ficou sensibilizado, se você tem a oportunidade de ajudar, qualquer que seja essa ajuda, procure sites para doação, porque o apoio humanitário é fundamental. E sempre, infelizmente, Roberta, é deixado meio em segundo plano a saúde mental das pessoas. Além dos ferimentos, do ataque físico, das doenças que a gente consegue ver e dar um remédio, a saúde mental, esse refugiado que está sem lar, essas doenças, eles precisam muito mais de uma tenda, um cobertor e uma comida. Eles precisam de carinho, precisam de tentar fazer alguma coisa para ele se reabilitar e poder ter condição psicossocial de voltar para a sociedade de uma forma que ele não adoeça, inclusive com outras doenças secundárias ao transtorno do estresse pós-traumático. Sim. E, doutora, eu queria aproveitar a sua presença aqui também para a gente falar de outro assunto importante. A Agência Internacional de Energia Atômica está sem contato com a transmissão remota de dados dos sistemas de monitoramento de salvaguardas instaladas na usina nuclear de Chernobyl, mas deixa claro que não há impacto crítico de segurança no local. Pelo menos essa informação até agora. Doutora, aproveitando isso, muitas pessoas têm dúvidas. Por qual motivo se expor à radiação é um problema tão grande e que preocupa autoridades do mundo todo e também nós aqui no Brasil? Até um pouco além, Roberta, eu vou falar um pouquinho mais da bomba, assim, quando explode uma bomba. Sim. São diversos os problemas agudos naquele momento do ataque. Uma bomba explodiu. Aquele aquecimento vai gerar queimadura, vai gerar arritmia, vai gerar hemorragias, vão gerar diversos tipos, que é o envenenamento agudo radioativo, que a gente chama. E no segundo momento, a fase crônica, que aquela exposição à radiação vai ocasionar, podendo danificar a célula de DNA e a longo prazo, a médio e longo prazo, desenvolver, por exemplo, um câncer. Então, o perigo da bomba nuclear existe. Tem efeitos agudos, imediatos e a longo prazo. A gente às vezes acha que é só no momento que explode, mas não. Inclusive, dependendo da dimensão, forma-se nuvem, que a gente não imagina, mas pode formar uma nuvem que diminui a quantidade do sol, da chuva, muda toda a logística aí, ambiental, que os agricultores, por exemplo, estão acostumados e poderia até, numa dimensão maior, se a gente for imaginar quantas bombas nucleares fossem atingidas e Sim. explodissem, de faltar, por exemplo, trigo, feijão, coisas que a gente nem imagina. Mas, assim, dependendo da dimensão do ataque, é uma coisa que a gente não tem noção. Sim, então tem os efeitos de momento e os efeitos que são causados ao longo dos anos também, de doenças. Exatamente. Agora, a radiação também é usada para ajudar na saúde, né, doutora? Tem esse outro lado, como raio-x, radioterapia, tomografia, são só alguns exemplos. Exatamente. Quando a gente fala de radiação, várias coisas têm radiação. Qual é a radiação que nos preocupa? Tem aquela que a gente chama de não ionizante, que é de baixa frequência, baixa energia, que não faz mal para o organismo. Algumas pessoas falam, tem radioatividade, faz mal. Quando a exposição é controlada e pequena, não faz mal. Rádio AM, FM, é radiação. Raio ultravioleta. Verdade. Então, existem diversos tipos de radiação. Já a radiação não ionizante, a radiação ionizante é aquela de alta energia, que é essa que consegue fazer um efeito como se modificasse realmente aquela estrutura. Então, essas duas radiações, e quando você fala raio-x, tomografia, são diversas outras coisas que compreendem a radiação que a gente não imagina. Wi-Fi, por exemplo, raios ultravioleta, raios infravermelhos, Sim. tudo isso é um tipo de radiação. E, doutora, o que uma pessoa exposta à radioatividade deve fazer? Quais os primeiros socorros que ela deve buscar? Essa pessoa tem que ser isolada, né, Roberto? Você tem que isolar aquele paciente. Se tiver
como, no ambiente de guerra, deixar ele monitorizado para, nas fases agudas, a gente identificar a arritmia. Você vai tratar o que está acontecendo naquele momento. O paciente está com hemorragia, a gente vai resolver a hemorragia. O paciente está com insuficiência respiratória, sem conseguir respirar, a gente vai dar oxigênio, vai entubar. Se ele está aquecido, está com queimadura, vamos cuidar da queimadura. Então, tem que isolar. Tanto que alguém já deve ter percebido, se teve a oportunidade de visitar algum paciente que ficou no quarto radioativo, é uma porta larga que você tem que apertar o botão, que abre devagar, fecha devagar. Tudo isso para proteger as outras pessoas da exposição à radiação. Então, o cuidado tem que ser na hora e o que o paciente estiver apresentando de problema, aquilo tem que ser tratado. E como é que seria o controle de pessoas que eventualmente tivessem contato com uma radiação alta, doutora? Seria interessante entender o quanto e fazer esse monitoramento aí, se ele não tiver naquele momento com algum problema que a gente conseguir identificar, monitorizar com algum exame e pegar, manter o acompanhamento a longo prazo, mais de perto esse paciente fazendo check-up para eventualmente se começar um câncer. Às vezes a medula é muito atingida também, então você precisa ficar vendo o exame de sangue para ver se vai afetar alguma coisa das suas células vermelhas que as nossas medulas produzem. E além que eu acabei me esquecendo que você perguntou do tratamento, existem alguns quelantes. O que é isso? É aquilo que faz com que a radiação consiga sair do organismo. Então, eventualmente... O que são esses quelantes? Quelantes são medicamentos que conseguem fazer com que você elimine com um pouquinho mais de rapidez a radiação. Então, dependendo do grau de exposição e eventualmente se dispuser de algum quelante, que a gente chama radioativo, seria também interessante fazer uso. Mas, doutora, ainda sobre esse assunto, tem um limite de exposição para a radiação? Até pensando nos profissionais da saúde, né? Que, de fato, estão muito expostos também. Exatamente. Inclusive, profissionais de saúde expostos à radioatividade, eles ganham como se fosse uma insalubridade. Eles ganham 30%, está previsto em lei, 30% do salário daquele que não é exposto. E além desse bônus, que claro, o dinheiro é bom, mas a saúde é melhor ainda, você tem uma plaquinha que marca o índice de radiação que aquele paciente, que o profissional de saúde recebe. Então, há um índice que é dosado e, eventualmente, quando estoura esse índice, por exemplo, em um ano você pode ser exposto a 20 MSV, que é a medida da radioatividade. E quando aquilo se atinge, você precisa ser afastado, eventualmente você sai daquela exposição, porque daí sim gera o risco. Normalmente nós aqui recebemos, por conta de luz, de rádio, de outras fontes que irradiam radioatividade, apesar da redundância, a gente é exposto mais ou menos em torno de 2,4 MSV. Então, um profissional da saúde que está exposto a isso tem que ser monitorizado sim, porque em altas doses a radiação ela é prejudicial. Então, e relembrando ainda mais uma vez que a gente já comentou, que ela também tem muito benefício, como a radioterapia naqueles pacientes que têm câncer, bem como fazer diagnóstico, às vezes até em conservação de alimentos, a radiação também é utilizada. Então, de maneira controlada, em menor exposição, ela não faz mal, mas a gente tem que ficar de olho. Sim. Esse foi mais um programa Correspondente Médica Especial Guerra na Ucrânia. A gente fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e claro que a CNN segue trazendo todos os detalhes desta guerra que impacta em todo o planeta. Doutora, muito obrigada. Até a próxima. Eu que agradeço. Tchau, tchau, gente.